Em instantes, você já ouviu falar na hepatite, uma doença tão silenciosa quanto o vírus da AIDS, porque também é uma DST. E já então nós vamos mostrar para você tudo sobre esta doença e ainda hoje, mito ou verdade? Acompanhe. Doutor, toda queimação no estômago é gastrite? Isso é mito ou é verdade? Você sabia que não é só a AIDS que pode ser evitada com o uso da camisinha? Pois é, outra doença transmitida pelo sexo tão importante quanto a AIDS, até pela gravidade, é a hepatite. Uma campanha da Secretaria Municipal de Saúde quer alertar a população sobre este assunto. Conhecida popularmente como amarelão e derrame de bile, a hepatite é uma doença que atinge grande parte da população. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 3 milhões de pessoas sofrem atualmente de hepatite tipo B. Mas o que é? Pessoas com hepatite apresentam uma inflamação do fígado causada pelo vírus da hepatite B, HBV. Assim como o vírus da AIDS, a hepatite B pode ser transmitida por transfusão de sangue em circunstâncias mais raras. Atualmente, o uso compartilhado de seringas, agulhas e outros instrumentos entre usuários de drogas, assim como relações sexuais sem preservativo, são as formas mais frequentes de contaminação da população. Contatos acidentais com sangue e secreções contaminadas também transmitem a doença. Gestantes portadoras do vírus também podem transmitir a doença para os bebês. A B e a C, que são as que preocupam mais hoje a gente no dia a dia, porque são chamadas hepatites crônicas, quer dizer o quê? Que levam um processo inflamatório por longo período de tempo, às vezes demora 10, 20 anos e pode levar a cirrose e a câncer de fígado. Então isso que é a preocupação. Então a hepatite B, lembrando que é sexualmente transmissível e principalmente também com sangue, e a C relacionado ao sangue. Então a gente tenta focar na hepatite B e C para ter uma prevenção maior e não necessitar de um tratamento que é prolongado e não é fácil tomar um medicamento. A gente sabe que é uma doença muitas vezes silenciosa, né, doutor? Mas quais os sintomas, por exemplo, da pessoa que tem a manifestação da hepatite, no caso a hepatite B? Sim, a hepatite B, por exemplo, ela, como a gente falou, o contato é sexual e sanguíneo. Normalmente a pessoa não tem sintoma nenhum e só vai desenvolver algum sintoma ou quando ela faz aquela fase inicial do amarelão, daquela icterícia, e a minoria tem isso, né? 20% mais ou menos. E posteriormente não há sintomas. Só vai haver sintoma quando, às vezes tardiamente, depois de 10, 15 anos, quando começa a desenvolver cirrose. Começa a emagrecer, começa a perder massa muscular, começa a ter aquele aumento da barriga, né? Dificuldade digestiva. São sintomas muito inespecíficos que acontecem. Então, toda pessoa que a gente orienta tem algum histórico na família de hepatite, recebeu sangue alguma vez na vida, usou droga alguma vez na vida, teve alguma relação sexual de risco, faça o exame. O exame, a gente diagnosticando precocemente, a gente tem um arsenal hoje terapêutico muito grande para ser tratado, né? Como é que se trata a hepatite, doutor? Então, a hepatite B e C, o tratamento é um pouquinho diferenciado das duas, né? Depende de alguns exames. A hepatite C, hoje em dia, tem um remédio que chama interferon pegilado, que é utilizado durante uma vez por semana, junto com outro remédio oral, que é utilizado todo dia. Um período varia do tipo de hepatite, que a gente tem 6 tipos, né? Então, se for o tipo 1, é 1 ano de tratamento. Os outros tipos são em faixa de 6 meses. A hepatite B já é um pouquinho diferente, depende dos exames que a gente tiver. O tratamento normalmente é 12 meses, mas pode ser prolongado por tempo indeterminado, quer dizer, não tem uma hora para acabar. Depende da resposta que a gente tiver, depende dos exames. Mas os tratamentos são altamente eficazes hoje em dia. São disponíveis na rede pública? Isso. Há o programa do Ministério da Saúde, né, relacionado a hepatites virais, é disponibilizado gratuitamente, né? Não é em qualquer posto, é em locais específicos, no caso aqui da nossa região, no CT Açaí, a gente faz disponibilização e também há uma prerrogativa do Ministério da Saúde em disponibilizar o medicamento mais amplamente, mas sempre orientado por um médico especialista, né? Medidas preventivas existem, como o uso de camisinha em relações sexuais e a vacinação das pessoas que nunca se contaminaram.
Então, isso é o principal que a gente tem que focar. A prevenção da hepatite B hoje é muito boa relacionada com a vacina. Então, hoje em dia, toda criança, a partir dos 98, é vacinada. Quer dizer, a gente já está conseguindo um ganho, diminuindo o número de casos de hepatite B hoje em dia. Da hepatite C, a gente não tem vacina. Então, a gente tem que prevenir. Então, o contato com o sangue é o principal modo de transmissão. Não tem que preocupar, eu abracei, eu beijei, enfim, alguém que tem hepatite C. Esse não é o problema. O problema, então, é receber sangue contaminado, que hoje já a transfusão há uma prevenção nos exames que são feitos em quem doa. Profissionais da saúde que têm acidentes, né, também tem que tomar cuidado. Toda pessoa, coisa simples, por exemplo, escova de dente, todo mundo tem que ter a sua. Vai fazer unha, todo mundo ter o seu material instrumental, levar para a manicure, ela faz, você leva embora. Ou em locais onde há esterilização adequada, né, salões de beleza, não tem problema. Então a gente tem que cuidar os fatores de risco. Esses fatores de risco que a gente citou que são os mais importantes. No caso da hepatite B, onde existe a vacinação, ela está disponível para quem? Então, da hepatite B, a vacina está disponível em maioria dos postos de saúde. É disponível de 0 a 24 anos, qualquer um que não tenha vacinado pode fazer. Todo profissional de saúde, profissionais que tenham outros riscos sexuais, né, ou pessoas que trabalham nessa área, profissionais que trabalham tipo manicure também seria indicado, não é um risco elevado, não, só se ocorrer um acidente, mas seriam indicados. Então, principalmente dos 0 a 24 anos e grupos de risco associados, por exemplo, quem faz hemodiálise, quem tem algum tipo de doença hematológica e recebe sangue eventualmente, né, tem que fazer. Então, todo contato de risco é indicado. Quantas doses, doutor? A vacina da hepatite B, a disponibilização hoje são 3 doses. Inicialmente uma, depois de um mês, depois de 5 meses da segunda, a outra dose, altamente eficaz, em torno de 95% de prevenção de contrair o vírus. Daqui a pouco, aqui no Saúde para Todos, qual que é a relação entre alimentação e as nossas glândulas? E a resposta do mito ou verdade de hoje. De volta com Saúde para Todos e nós continuamos a nossa conversa, a nossa entrevista com o Dr. Bruno Viana sobre o nosso aparelho digestivo. Uma série de problemas que ocorrem, como é que funciona esse nosso aparelho digestivo? Vamos continuar essa nossa conversa. Agora, doutor, um outro assunto que é muito comum, que é a questão da pessoa ter o intestino preso, por exemplo. Esse também é um assunto que, com certeza, há muita procura nos consultórios. Agora, por que isso ocorre, doutor? O intestino preso pode ser causado por uma alteração onde o intestino tem alguma obstrução mecânica, que é a minoria dos casos. Pessoas que têm alguma doença que obstrui o intestino, por exemplo, câncer de intestino, muitas aderências na barriga poderia também causar uma certa dificuldade para esse intestino funcionar. Mas a maioria das pessoas apresentam uma lentidão na função do intestino, ou seja, um intestino lento, uma constipação, no caso, de ordem funcional. A função desse intestino vai ficando lenta ao longo da vida. A gente, quando examina esses pacientes, a gente tenta identificar algum fator, por exemplo, a doença de Chagas, que em algumas regiões do Brasil é endêmica, poderia causar um intestino doente. Algumas crianças têm uma agenesia, uma malformação da inervação do intestino, poderia também ter o intestino preso. Na ausência dessas doenças, a pessoa tem um intestino preso, a função do intestino vai ficando lenta ao longo da vida. Algumas pessoas têm essa tendência, que já é própria do indivíduo, mas a maioria vai acontecendo devido a hábitos alimentares irregulares ao longo da vida. A pessoa não ingere fibra, não come verdura, toma pouca água. Muitas mulheres, principalmente, evitam muito ir ao banheiro em locais públicos, assim, em banheiros públicos, e acaba que vai gerando uma certa preguiça, entre aspas, do organismo, e as fezes vai ficando cada vez mais difícil de sair. É comum, por exemplo, quando uma pessoa viaja e fica alguns dias fora de casa, não conseguir evacuar em banheiro que é estranho.
Então, a gente vê como que tem a ver com o funcionamento, inclusive com o psicológico da pessoa, de não ficar à vontade para ir em qualquer banheiro. Com o passar do tempo, isso começa a caracterizar uma doença, e a pessoa que fica mais de 3 dias sem evacuar, certamente precisa de alguma ajuda. Até 3 dias a gente considera como aceitável. A partir daí, já começa a haver um certo desconforto, uma dor na barriga, um estufamento. Às vezes, quando consegue evacuar, essa evacuação é traumática para o canal anal, costuma sangrar. Então, é importante isso ser controlado desde a infância, para não deixar ficar um quadro mais avançado. Na gravidez, quais seriam os problemas mais comuns relacionados ao aparelho digestivo da grávida? A gravidez, no primeiro momento, existe a hiperêmese gravídica, que é aquele período que a mulher começa a ter muito enjoo, muitas náuseas, e a maioria das vezes é a forma como as pessoas identificam que aquela mulher pode estar grávida. Num primeiro momento seria essa alteração da função, onde ela começa a ter vômitos, ter náuseas. Chega o segundo trimestre, costuma haver um certo equilíbrio, a grávida melhora um pouco os sintomas. Quando chega no final da gravidez, existe um fator mecânico do próprio feto dentro do abdômen, aquele útero volumoso, aquela barriga grande, já começa de novo a comprimir o estômago, ela já começa a não tolerar mais a mesma alimentação de antes, ela já tem sensação que está cheia, não tolera mais tão bem a alimentação, às vezes tem muito estufamento por uma compressão realmente. A hemorroida também é uma coisa comum na grávida, já que a pressão dentro da barriga está aumentada, existe uma tendência a formar as hemorroidas. E outras doenças que acontecem em qualquer pessoa pode acontecer na grávida. Algumas grávidas têm crise de vesícula, outras têm crise de gastrite, pode acontecer apendicite, inclusive, mas na maioria das vezes fica com esses desconfortos apenas que após o nascimento eles são controlados.